Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação. Eu sou Lucas Luquezzi aqui na apresentação. Hoje, gente, hoje é 31 de maio, graças a Deus acabou mais um mês. Chegamos na metade desse ano de 2023. Minha gente, muito obrigado pela sua companhia aqui na Rádio Folha FM 100.3 e também no nosso canal no YouTube. É só você participar com a gente, desde já convido você a mandar sua mensagem, sua sugestão de matéria ou de assunto que a gente possa tratar aqui, né, pela seção de comentários do YouTube e também pelo Zap, o 95999715300. 999715300. Participe e não deixe nunca de interagir conosco. Bem, gente, hoje o papo é sobre marco temporal de terras indígenas, um assunto muito sensível aqui em Roraima, uma vez que a gente tem pelo menos aí 46, 47% de terras indígenas demarcadas aqui no estado de Roraima. É muito esse embate sobre o tema há muitos anos. Então, assim, vou só para resumir aqui, vou chamar daqui a pouquinho dois deputados federais de Roraima para debater esse tema, um com a posição contrária e outro com a posição favorável. Dos 8 deputados, houve aí o apoio ao marco temporal de 6 deles e 2 contrários. Então aqui a Câmara aprovou nessa terça-feira o projeto de lei do marco temporal da ocupação de terras por povos indígenas, o chamado PL 490 de 2007. Esse projeto, gente, restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição Federal do Brasil. Para resumir aqui, para serem consideradas terras ocupadas tradicionalmente, deverá ser comprovado objetivamente que elas, na data de promulgação da Constituição, eram ao mesmo tempo habitadas em caráter permanente, usadas para atividades produtivas e necessárias à preservação dos recursos ambientais e à reprodução física e cultural. Vamos logo começar esse debate aqui, que a gente está ansioso para saber qual é a visão favorável, a visão contrária. Até o momento a gente já sabia mais ou menos aí apenas o voto sim e o voto não ao marco temporal, e a gente quer saber um pouco, pelo menos uma visão de um deputado federal contrário e um deputado federal favorável ao marco temporal sobre o que se pensa sobre esse tema que é tão sensível à sociedade do estado de Roraima. Deputado Gabriel Mota, seja bem-vindo ao Papo de Redação. Eu pergunto primeiramente, por que o senhor votou a favor do marco temporal de terras indígenas? Então, isso aí é uma luta que a gente está capitaneando aqui junto com a Frente Parlamentar do Agronegócio, desde quando eu assumi aqui na casa, na Câmara. Eu acredito que esse projeto, não sei para o restante do Brasil, mas para Roraima, iria inviabilizar o estado de Roraima por completo. Por quê? Porque o estado de Roraima já temos do seu território 75% demarcado em área indígena, área de conservação e área de preservação. Desses 75%, 47% é área indígena. Então, o que eu acredito? Só nos restam, para produzir agricultável, 9% do estado de Roraima, que aí estão inclusos as fazendas, os sítios produtivos, as chácaras produtivas, as cidades, enfim. Então, qual é a nossa preocupação? É a volta da demarcação indígena de novo para Roraima. Eu acredito que Roraima, o problema dos índios não é terra. Eu conheço praticamente todas as comunidades indígenas de Roraima. Nunca foi me pedido apoio para demarcação de terra. O que eles me pedem é apoio para agricultura, apoio para produzir, infraestrutura e qualidade de vida. Os índios de Roraima, eu estou falando do de Roraima, o civilizado, eles querem se desenvolver. E essa política de deixar cada vez eles mais pobres, capitaneado por ONGs internacionais, para estar levando cesta básica, ações midiáticas, a gente não pode deixar. O que eu quero é o meu estado desenvolvido
E pode ter certeza, tudo que depender de mim aqui, nós iremos lutar com todas as forças. Deixa eu perguntar para o senhor acha que de alguma forma esse projeto ele vai retirar os direitos dos indígenas? Não, de forma alguma. Inclusive eu mandei a cópia para vocês aí da redação da Folha, você pode ler ele por completo. Esse projeto que ele mandei é original, tá? Não tem cortes nem mudança, não vai retirar, não. É bem claro, as demarcações homologadas, demarcadas não irão mudar, não irão, como é que eu posso dizer, serem refeitas, tá? Esse projeto respeita todas as áreas que estão demarcadas. O que pode acontecer e tem no projeto? Vamos supor, existe uma comunidade indígena que abriu mão da terra, certo? Porque a terra, na verdade, é da União. Vamos só citar um nome aqui. A comunidade indígena do Sapo. Só falando o nome esporádico. Essa comunidade indígena, os indígenas de lá abandonaram a comunidade indígena. E aí, o que nós colocamos no projeto? Para que a União aproveite essa terra e faça a reforma agrária com ela. Projeto de assentamento, assente que realmente quer produzir, para aquela área não ficar obsoleta, entendeu? É isso que o projeto fala. Agora, onde está sendo ocupada, onde foi demarcada, homologada, as terras continuam com o mesmo indígena. Tanto é que Roraima vai continuar com os mesmos 47% que já foi demarcado. Então, o senhor acha que não vai haver algum tipo de revisão, né, seja para cima ou para baixo, em relação a demarcações, não. Enfim? Tanto é que isso não foi nem cogitado. Nunca foi nem cogitado isso aí. Não vai ter nenhuma revisão. O que é demarcado, o que é direito indígena, a gente vai manter. Certo. Agora, deixa eu perguntar para o senhor também. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal, que já há um tempo já está discutindo esse tema do marco temporal, ele deve paralisar a análise desse tema, né, uma vez que está marcado já para os próximos dias esse julgamento, uma vez que já é tratado pelo Congresso Nacional? O que o senhor acha disso? Deve parar ou deve continuar a análise desse tema? Na verdade, essa ação que está correndo no Supremo Tribunal foi movida lá do governo de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. Ela perdeu o objeto. Por quê? Por que perdeu o objeto? Porque com essa lei, eu tenho certeza absoluta que os ministros não vão mais interferir, né? Porque, por exemplo, o estado de Santa Catarina, a questão indígena lá, um estado que tem menos de 1% demarcado, né? Os indígenas entraram numa área lá e o governo está requerendo ela de volta. Então, o que eu acredito? Que com essa lei, o Supremo não vai interceder, até porque o Supremo não é de interceder no Congresso. Ele só intercede no Congresso quando o Congresso não resolve. Aí eles vêm e intercedem. Certo. O senhor tem mais ou menos 4 minutos para fazer as suas considerações finais. É o tempo que restou aqui para o senhor. O senhor que gostaria de falar algum outro assunto sobre esse tema? Como é um tema muito importante para o Brasil, até porque a ideia com a queda do marco temporal era demarcar 18% do Estado brasileiro. Ele já tem 13% do Brasil já era indígena. Eles queriam demarcar mais 18%. É um tema muito importante, principalmente para o desenvolvimento do Brasil e do Estado de Roraima. E deixar bem claro, muitas pessoas me perguntaram: Gabriel, a questão da exploração da área indígena. Qual é a exploração? Não é garimpo. Está terminantemente proibido garimpagem em área indígena. O que o projeto está liberando é a exploração para plantio. Por exemplo, uma comunidade indígena quer arrendar suas terras para produzir soja, milho, o que for, eles têm autorização agora para produzir. Antigamente não tinha. E o que a gente tem que focar é na produção e no desenvolvimento das áreas indígenas. Se você visitar as áreas, eles são muito humildes, passam muita fome, a gente não pode deixar mais acontecer. E outra também situação que é bom frisar, a questão das ONGs. Nós sabemos que aí em Roraima tem muitas ONGs, né, que em nenhum momento... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pode continuar. Tem muitas ONGs internacionais que, em nenhum momento, a gente tem fiscalização nenhuma. Eles entram e saem do território brasileiro, entram e saem das reservas indígenas, não tem fiscalização nenhuma. O que nós fizemos?
nós colocamos no projeto que agora, para eles, principalmente os índios isolados, para eles terem contato, eles têm que ter autorização do governo federal, da FUNAI, do governo federal. Então, isso vai preservar nossos indígenas, porque tem aldeia indígena que não aceita nem o governo brasileiro. O que eles aceitam é as ONGs internacionais. Então, a gente tem que bater de frente contra isso, até porque a gente não sabe o que essas pessoas estão levando, né? E o que estão trazendo. Então, a gente tem que estar preservando, principalmente, as nossas reservas indígenas e, principalmente, proteger os povos isolados. Não pode ter esse contato sem autorização do governo federal. Só tem mais ou menos 1 minuto ainda restante. Você quer usá-lo? Tá, e para finalizar, eu quero agradecer o apoio, né? O estado de Roraima todo abraçou essa causa. Eu sei que tem alguns indígenas, até por uma situação de falta de informação, acho que a gente está trabalhando contra, eles não estamos. O que nós temos que levar é o progresso, o desenvolvimento para essas áreas. Eles têm o bem mais precioso do mundo, que é a terra. É uma terra rica, produtiva, o que a gente tem que dar apoio para eles produzirem. Pode ter certeza, tudo que depender de mim aqui como deputado federal, eu estarei apoiando a causa indígena e apoiando principalmente quem quer produzir, quem quer se desenvolver. Aquela política de estar dando cesta básica, de levar brinde, de levar rede, isso aí pode ter certeza que eu não vou compactuar. O que eu quero é os indígenas bem de vida e desenvolvidos. Muito obrigado pela sua participação, deputado Gabriel Mota, do Republicanos aqui do estado de Roraima, e também sinta-se à vontade para voltar mais vezes aqui, viu? Obrigado, Lucas. Até mais. Um abraço para todo mundo da Folha de Boa Vista. Valeu. Valeu, deputado. Então a gente continua aqui um pouco sobre a questão do marco temporal e vou agora ligar para o deputado Stélio Denner, que vai falar com a gente sobre esse tema, uma vez que ele foi voto contrário a esse tema do marco temporal. Vou chamar agora o deputado federal Stélio Denner, do Republicanos, que vai explicar, né, um pouco o seu posicionamento. Deputado Stélio Denner, seja muito bem-vindo ao Papo de Redação. Gostaria que o senhor explicasse um pouco por que o senhor votou contrário ao projeto do Marco Temporal de Terras Indígenas, começando a partir de agora. Opa! É uma satisfação estar na Rádio Folha, mais uma vez, podendo contribuir com as informações para não só o nosso estado, mas outros locais onde a Folha tem ouvintes. O marco temporal está sendo discutido no Congresso Nacional há 7 anos. Desculpa, há aproximadamente 12 anos que está sendo discutido o marco temporal aqui no Congresso Nacional. Uma discussão já vem há muito tempo aqui, por várias legislaturas, e pela primeira vez ele está sendo apreciado pelo Congresso nessa legislatura. Eu tenho uma formação profissional que vem da advocacia e vem principalmente de 20 anos de defensoria pública. Sou defensor público de carreira e muito coerente em relação, principalmente, aos direitos das pessoas, né? Direito dos indígenas, direito das pessoas mais simples, das pessoas que merecem um cuidado especial de nós políticos. Então, primeiro, eu gostaria de fazer uma coerência minha, primeiro com a minha consciência e depois com a minha forma profissional. O marco temporal, ele traz o quê, basicamente? Ele traz a possibilidade de não haver mais nenhum tipo de discussão em relação à possibilidade de novas demarcações no Brasil. É isso que o marco temporal vem, pelo menos, diretamente discutir. Ou seja, a pergunta que se faz, pode haver novas demarcações no Brasil, por exemplo, se forem encontrados índios, como são encontrados sempre na Amazônia Legal, principalmente em Roraima, no Amazonas, no Pará, ou seja, índios que não têm contato ainda com a civilização, se forem encontrados esses índios e comprovar que eles estão localizados em determinadas localidades dentro do Brasil, pode haver a demarcação ou não? É isso que o marco temporal vem dizer. Com a aprovação do marco temporal, isso é caçado de vez, ou seja, não poderia haver novas demarcações,
o que é flagrantemente inconstitucional, porque a Constituição brasileira de 88 vem trazendo como um direito fundamental a possibilidade dos indígenas ter demarcações no território do Brasil. Quem fala isso não sou eu, é a Constituição Federal. Na medida que a gente aprova um marco temporal e diz que de 1988 em diante não pode haver, nós entendemos como defensor público que isso é flagrantemente inconstitucional. Isso não quer dizer que eu estou a favor, por exemplo, em Roraima, de novas demarcações. Isso não quer dizer que eu estou a favor de ampliação de demarcações, não quer dizer nada. Pelo contrário, eu estou a favor do crescimento do Estado, estou a favor do desenvolvimento, estou a favor do agro. Nós temos que crescer. A nossa economia hoje é pujante em virtude do grande crescimento que nós temos nos últimos anos, por exemplo, na produção de grãos. E eu sou a favor disso. E sou a favor também de que a gente, de alguma forma, e o governo do Estado é um exemplo disso para o Brasil e para o mundo, e sou a favor que a gente possa contribuir com os indígenas no fornecimento de mecanismos para que eles possam produzir como atividade agrícola. Eles possam efetivamente contribuir com o desenvolvimento do Estado. Mas em relação à disposição legal do marco temporal, que proíbe as novas demarcações e proíbe também a possibilidade de discussão, sou contra. Em virtude do que eu já falei, em virtude da inconstitucionalidade. Esse direito dos indígenas é um direito que não é eu que tenho que falar, muito menos as pessoas que têm que dimensionar em relação à sua interpretação. Quem traz isso é a Constituição Federal como um direito fundamental da possibilidade de discutir, no caso, uma futura demarcação. Se você quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou às ordens. Isso que eu ia te perguntar. O senhor acha que essa medida do marco temporal ela vai retirar direitos de indígenas? Pode retirar. Vou tentar explicar de acordo com o que eu estou interpretando. Vamos lá. Vamos dizer que de 88 para cá, várias demarcações tinham ocorrido no Brasil. E em Roraima é um exemplo disso, né? Por exemplo, a Raposa Serra do Sol e outras demarcações que tiveram. As pessoas que foram retiradas das suas áreas, que tinham do justo título, elas terão ser indenizadas. Com a aprovação do marco temporal, elas terão que ser indenizadas pela União. Mas, por exemplo, se a União não indenizar, eles podem entrar com a para serem reintegrados. A resposta é sim, podem entrar. Se a União não indeniza, a pessoa vai dizer, se a União não me indenizou, eu tenho direito de entrar na minha terra. É isso que o PL 490 traz, nesse caso, da nova discussão jurídica dessas possibilidades de indenização e de reintegração de terras, né? Ou que se tornem uma insegurança jurídica para as pessoas, tanto para os proprietários que foram retirados da sua terra, como para os indígenas que tiveram a área demarcada. Fora isso, o Brasil ele é signatário da Convenção da OIT 169, no artigo 6, onde que diz que os povos indígenas eles têm que ser consultados para que haja, eventualmente, o usufruto ou mesmo a possibilidade de novas interpretações e de dispositivos legais em relação às suas terras. Eu vou dar um exemplo claro agora em relação ao Miriatuari. Eles foram consultados para que a gente pudesse ter o União de Guri chegando no estado do Amazonas, né? Desculpa, o União de Tucuruí chegando no estado do Amazonas. Então, eles foram consultados. Com a aprovação do marco temporal, eles não serão mais. Ou seja, se você tem a sua casa, alguém vai mexer na sua casa, você deve ser consultado? Claro que é direito seu. Aliás, é cláusula pétrea.
Ninguém pode entrar na sua casa se você não autorizar. Nesse caso, também fere de morte a Constituição Federal, porque nesse caso, onde há a demarcação de terras indígenas, eles têm, por garantia constitucional e por garantia na Convenção Internacional que o Brasil assinou, eles têm que ser consultados. É por isso também que nós entendemos que, nesse caso, o PL 490 é de morte, o direito depois que é indígena. Só para finalizar, deputado, até porque a gente tem mais ou menos 2 minutos aqui, o senhor acha que o STF deve paralisar a análise desse tema, uma vez que já está sendo tratada pelo Congresso Nacional? O STF já iniciou o julgamento sobre o marco temporal. E o relator, que deu o primeiro voto, já é contrário ao marco temporal. Ou seja, disciplina o seu voto, que é inconstitucional a possibilidade de não haver nova demarcação. Fora isso, outros ministros já entenderam também em relação ao direito de posse dos indígenas, que é um direito fundamental consagrado pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Ele se torna um direito fundamental como cláusula pétrea da Constituição Federal, fazendo, no caso, princípio material do fundamento em relação ao direito de declaração destacado na Constituição Federal. Então, fere de morte também o artigo 231 da Constituição, onde que, nesse caso, os indígenas têm direito originário, ou seja, fundamental à sua terra. Ok, deputado federal Stélio Denner, muito obrigado pela sua participação aqui e volte sempre aí no nosso papo de redação. Eu que agradeço, só quero acrescentar para todos os ouvintes que nós estamos trabalhando aqui pelo desenvolvimento do nosso Estado, para que a gente possa, num tempo mais rápido, crescer. Nós estamos trabalhando em muitas frentes em relação à nossa economia, do nosso Estado, mas também nós temos que assegurar que os direitos das pessoas não sejam violados, como é no caso do artigo 490. Grande abraço a todos. Grande abraço, deputado. Muito obrigado pela participação aqui. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Papo de Redação de hoje, falando sobre marco temporal de terras indígenas. Então, colocando aqui uma posição favorável, no caso, o deputado Gabriel Mota, né, favorável ao marco temporal, e contrária, uma posição contrária por parte do deputado federal Stélio Denner ao marco temporal de terras indígenas. Quero agradecer aqui a edição desse programa, dessa atração aqui na Rádio Folha FM 100.3 e no YouTube, no nosso canal no YouTube, a edição de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Aduan Figueiredo e Riovre Herrera. Eu sou Lucas Luquezzi na apresentação e também na produção. Então, comente aí, gente, o que você achou aí das opiniões, né, dos nossos deputados federais aqui de Roraima sobre esse tema que é tão sensível aqui à sociedade roraimense, uma vez que já não é de hoje essa discussão sobre o marco temporal de terras indígenas. Participe mandando o seu comentário aí no YouTube e também no nosso Zap, o 95999715300. Vou me despedindo aqui e até amanhã, se Deus quiser.